Meus queridos irmãos, irmãs, a cada domingo nos encontramos na casa de Deus com o grande desejo que a cada semana a nossa vida possa se tornar um pouco melhor. Quando nós adentramos a casa de Deus, nós temos uma grande esperança no nosso coração, na nossa vida. Quando nós entramos na casa de Deus, é preciso compreender, entender que aqui nós viemos buscar algo para nos transformar. Ninguém vem à casa de Deus por nada. Uns vêm agradecer, outros vêm pedir, e outros vêm fazer a sua poupança de fé. Aquela poupança que nós fazemos quando tudo está bem, para que na hora que o pranto, o sofrimento e a dor entre na nossa casa, a gente tenha um sustentáculo para segurar. Para que a gente não se perca ao longo do caminho da nossa vida. Para que a gente não creia mais no mundo do que no nosso Senhor Jesus Cristo. Estar na casa de Deus é um desejo oculto que cada um traz dentro de si. E eu queria garantir a vocês que a comporta da graça, que o altar da misericórdia, que a torrente de água viva que desce deste altar, está acessível a cada um de nós. Deus nos dá uma caneca para que a gente possa beber desta água viva e transformar a nossa história. Porém, nós precisamos ter força e energia e não tirar os nossos olhos no Senhor da vida, para que a gente não pereça na primeira dificuldade que colocarem sobre o nosso caminho. O profeta Amós, nos fala de uma vida tranquila que ele tinha, serena, até o dia em que Deus disse: eu vou mexer nessa sua tranquilidade. Eu vou fazer com que tua vida ganhe um sabor novo, porque nem sempre, quando a água está parada, ela é boa não. A água é boa quando se movimenta. Imagina se a água do mar fosse parada, nós não teríamos prazer de entrar no mar. Imagine, se a água que nós tomamos ficasse parada, com certeza essa água perecia. Então às vezes nossa vida está um mar sem sentido. E a ideia é bem essa: eu queria casar no inverno, casei no verão, tudo bem. Tem gente que vive assim. Eu faço tudo para não sair dessa calmaria, e nem sempre essa calmaria pode nos salvar. Por isso que o Senhor diz, Amós, venha, você vai deixar de ser pastor e você vai se tornar agora profeta. O que é ser profeta? É buscar problema para nós, porque profeta é aquele que anuncia e denuncia injustiça. O profeta não se acomoda. Se na minha casa está tudo bem, do outro não está, eu vou denunciar sim. Isso é profeta. Profeta mexe nas mãos, principalmente dos poderosos, dos prepotentes, dos arrogantes. O profeta é aquele espinho na carne, que não deixa outro esquecer a sua missão diante do mundo. E é onde é que ele encontra a primeira dificuldade? No templo. Porque ali tinha o santuário do imperador, tinha a sua corte. E a primeira coisa que Amós iria fazer é colocar o dedo na ferida. Porque eles não viviam na justiça, no amor. Eles pregavam muitas coisas pesadas para os outros e ele nada fazia. Amós não seria bem visto. E assim a nossa vida, meus irmãos, como cristão. O cristão é aquele que tira o outro da calmaria para que ele volte a beber uma água sadia, uma água que se movimenta.
O cristão é aquele, não é? Que vai se indignar pela situação que o outro está passando. Porque às vezes eu digo assim, eu já vi gente falando assim, eu trabalho, meus filhos trabalham, não quero nem saber. Como não quer saber? Que cristão é esse? Que se a sua mesa tem comida, não se importa com aquele que não tem. Que irmãos são esses? Então o profeta, ele vai apanhar sempre. Toda vez que ele falar a verdade, e que aqueles que são filhos das trevas, não vai amar quem é da luz. Eu morro de medo. Quando alguém me disse, padre, todo mundo me ama. Eu digo assim, Deus é mais. Essa criatura não pode ser de Deus. Porque os filhos das trevas não amam os filhos da luz nunca, meus irmãos. Você já viu treva e luz se encontrar? Quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Ela dissipa. Aqueles que são de Deus são perseguidos, são humilhados, são pisados. Mas o que diz a palavra? É preciso ter fortaleza para permanecer em Cristo. Quando nós, não é? Outro dia uma pessoa falou para mim, o senhor é muito duro na sua pregação. Eu disse a ela, duro é Cristo, porque a palavra não é minha, é dele. E bem que eu poderia amaciar esta palavra. Mas palavra de Deus amaciada não leva ninguém ao céu, não. Vocês estão aqui numa escola que quer ensinar vocês a ir para o céu, que vocês se convertam, que mude de vida, por isso que vocês estão aqui. Alguém frequentaria uma escola que não formasse nunca? Frequentaria? Fazer meu curso de direito, mas não vai acabar nunca. Vocês frequentariam? Não. A igreja é a escola de Cristo, para que a gente possa se formar em caridade, misericórdia e compaixão. E ninguém prega isso dizendo que vocês estão certos. Não, ó, coitadinho de fulano. Ninguém é coitadinho. Pobre de fulano. Ninguém é pobre. Todos têm a vida, a maior riqueza dos seres humanos. Então, meus irmãos, vejam o que fala a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou de todas as bênçãos do seu Espírito em virtude de nossa união em Cristo. A bênção de Deus cai na nossa vida quando nós nos unimos a este homem aqui, ó. E quando eu estou unido a Cristo, eu não permito que as ideias das trevas tomem conta da minha vida. Eu me torno uma pessoa diferente, sim. Eu não vou brigar contra a palavra de Deus, como nós fazemos. A palavra de Deus diz não roube, e a gente continua roubando. A palavra de Deus diz não mate, a gente mata. A palavra de Deus diz, minha casa é casa de oração, venha para a missa vestido para rezar, e a gente não está nem aí. Porque a gente diz assim, o importante é o coração. Eu queria que Deus tirasse teu corpo e deixasse só teu coração caminhando pela rua. Meus irmãos, veja como nós somos insensível. A palavra ensina e a gente reage contra. Nós passamos os nossos dias brigando contra a palavra de Deus. É isso que me deixa triste. Será que a palavra de Deus quer o mal de vocês? Será que Deus quer levar vocês a se perderem? Não, Deus quer dar a vocês paz, serenidade. Mas eu preciso, meus irmãos, unidos em Cristo, trazer para a minha vida. Diz a palavra, não é? Ele nos predestinou a nos tornarmos santos, irrepreensíveis. E se a gente não se torna santos, porque a gente não quer. Predestinado estamos, mas ninguém vai ser santo se resiste. Ninguém pode ser um professor se resiste à lei do ensino, não pode. Nenhuma boa faxineira vai ser uma boa faxineira se ela resiste ao trabalho da limpeza. Como é que ela pode ser?
A primeira vocação nossa é nos tornarmos cristãos, é nos tornarmos santo, irrepreensível. Somos capazes, mas nós preferimos dizer: pecar é humano, pecar é do demônio, do diabo. Humano é ser santo, porque nós fomos gerados pelas mãos do Senhor, não fomos gerados pela mão do mal. Foi Deus que me criou, foi Deus que me gerou, foi Deus que me chamou no nome, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, foi Ele. Pecar é fraqueza, viver na graça é força, é comunhão com o Pai. O Evangelho, não é? Jesus chama os discípulos e o envia. Jesus chama pelo nome. E quando Jesus envia o discípulo, Ele dá o quê? Poder. Quando Jesus chamou Paulo, João, Maria, Padre Nilton, Margarida, quando Jesus nos chamou pelo nome, Ele nos deu poder. Poder sobre os nossos filhos, poder sobre a nossa família, poder sobre o tentador. E por que nós perdemos o poder? Que poder nós temos hoje sobre a nossa família? Qual o poder que a mãe tem sobre um filho? Um pai tem sobre um filho. Por que se perdeu o poder? Por muito simples. A mãe e o pai preferiam entregar o seu poder à escola para ensinar valores aos seus filhos. Escola não é para ensinar só valores. Escola é para ensinar, é para formar um homem intelectual. Mas um homem, na sua essência, quem ensina é pai e mãe. Vocês pegaram esse poder e entregaram à escola. Lembro com saudade, não é? Quando a gente sentia uma dor de barriga, dizia: manhinha, estou com dor de barriga. Ela corria no quintal, daqui a pouco manhinha vinha com chá. E a gente tomava aquele chá com todo cuidado e passava a dor de barriga. Um poder de mãe e pai. E vocês entregaram à farmácia. Estou com dor de barriga. Vá lá na caixa que tem tudo que é tipo de remédio e vai comprar na farmácia. É isso, a gente dando o nosso poder. Tem coisas que precisa do remédio sim da farmácia, mas tem coisas que a gente pode fazer. E a gente não faz porque tem preguiça. Como, meus irmãos, eu me lembro, eu conto minha experiência de vida. Quando chegava sábado, nós esperávamos a mamãe fazer o bolo de laranja. Não existia nenhum igual. E a gente esperava. Quando a mamãe fazia o bolo, ela: vou fazer o bolo para os meus filhos. A gente hoje entrega o poder de fazer as coisas, ou as coisas que já vêm pronta no supermercado, ou a gente sai achando quem faz bolo. Bolo na minha casa se comprava tempo de festa. Mas o bolo diário mamãe fazia, ela fazia questão de fazer para o filho, era o poder de mamãe. E a gente dizia: minha mãe fez o bolo para mim, até hoje eu sinto o cheiro e o gosto. Mas muitos de vocês sentem o cheiro e o gosto do bolo da casa da avó, que é muito bom, do bolo de fulano, agora tem bolaria, né? A gente não quer mais fazer. E quando faz, já compra a massa pronta, com preguiça. São pequenos poderes que nós tínhamos e nós não temos mais. São poderes que Deus deu a cada um de vocês. O poder do marido, do pai, ser pai, ensinar valores aos filhos. E o pai pega esse poder e entrega aos traficantes, não é? Mas padre, como? Porque a gente só vê os filhos, só sabe o que os filhos é, depois que os traficantes já tomaram conta. Eu conheci um que disse, chamava um traficante de meu pai. E no dia que eu conversei com ele, eu falei: meu filho, seu pai? Porque ele é o único que conversa comigo e me entende. Claro. Agora a gente não conversa com o filho, não observa um filho. Eu não acredito que uma mãe tem um filho dentro de casa com problema e ela não sabe. Sabe sim. Mas quando você vai mexer nas coisas, vem o trabalho, não é? E a gente não quer ter trabalho. Roda. É isso, você que está em casa, escute isso.
Nós não podemos delegar o nosso poder que Deus nos deu ao mundo. Por isso virou essa confusão que vocês estão vivendo. Depressão, tristeza, sofrimento, jovem querendo se matar. Criança de 7, 8 anos, 5 anos, extremamente depressiva. No ouvidor maior para mim, quando uma criança, 11 a 12 anos, me disse: padre, eu vim aqui porque minha avó insistiu, mas eu quero morrer. Eu não tenho motivo para viver. Quando eu era criança, eu tinha um motivo para viver. O bolo de mamãe do sábado. Eu tinha um motivo, quando eu tinha dor de barriga, que ela me dava o meu remédio. Eu tinha motivo. Quando eu chegava em casa, ela dizia: por que tu tá assim? Tu tá diferente, meu filho. O que foi? Eu tinha motivo, porque minha mãe dizia: meu filho, você tá magro. O que está acontecendo? Eu tinha motivo, porque eu chegava em casa, papai sentava com a gente e nos contava as histórias. E a gente adorava quando faltava energia para sentar com o papai na praça e ouvir as histórias dele. Cancão de fogo, cordel. Qual o motivo que os vossos filhos têm de querer viver? Eles dizem: os meus amigos, primeiro, a farra, e por último eles dizem, quando diz, a minha família. Quase eu não ouço isso. E olha que eu atendo gente. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não quero entender. Porque a gente só escuta aquilo que a gente quer. E quem escuta modifica. Então, meus irmãos, a igreja é a escola para nos levar ao céu. A igreja é a escola para que a gente seja feliz na terra. Ontem eu conversei com uma pessoa aqui de Teresina. É impressionante. Ele trabalha sempre no meio político. Mas eu nunca ouvi uma pessoa dizer nada dele. E ontem eu conversando com ele, mas é impressionante. Como é que o senhor faz? Ele falou: padre, eu aprendi com Deus. Eu posso passar na lama. Não pense que a tentação é grande. Mas eu aprendi a recusar. Por isso que mesmo quando ele dá opinião contra, ninguém tira ele de onde ele está. Porque se respeita aqueles que têm convicção, não aquele que se vende por qualquer coisa ou por tudo. Olha, eu vou lhe dar um salário, minha filha. Tem uma pessoa aqui que a vida inteira trabalhou comigo e eu quero te desbancar ela. É assim que faz. Eu vou lhe dar um salário grande para você entrar aqui e vamos desbancar ela. Aí você não pensa nela. Não. Importante é o salário, né? E a gente esquece que você desbancou ela hoje, amanhã alguém vai lhe desbancar. Porque quem faz esse tipo de acordo não cresce dentro de uma empresa. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês, nós podemos ser santos sim. Nós não podemos brigar com a palavra de Deus. Coloque isso, Ney, hoje, quando você colocar essa homilia, coloque lá assim: o ser humano que briga com a palavra de Deus, ele perde a salvação. E nós brigamos, não é? Não tenha ódio, eu tenho ódio. Não seja uma pessoa, não guarde mágoa do seu irmão, eu guardo mágoa assim. Isso é brigar contra a palavra de Deus. E não adianta vir para a igreja achando que estará aqui e praticando todas as atrocidades da vida, brigando com a palavra de Deus, você possa viver a vida. Você possa viver a vida eterna começando aqui. Porque eu não quero viver aqui no inferno para dizer que no céu eu vou viver sendo abanado por anjo, não. Eu quero começar a ser abanado aqui. Mas para isso, nós temos que enfrentar os malfeitores. Nós temos que mudar a nossa prática, mudar os nossos valores. Deixe de valorizar essas porcarias. Só é bom as coisas quando vai me servir, vai usar para me fazer bem e fazer ao outro. E a gente às vezes, não é? Valoriza tudo aquilo que não presta. Diante disso, meus irmãos, a única palavra que eu posso dizer a vocês, ela chama misericórdia.